Olá, meus amigos, olá, meus parceiros, meus sócios. Leonardo Leandro falando, sou CEO da iCash Invest, uma empresa que traz rentabilidade em dólar. E como é de costume, vou passar para vocês como foi essa semana da nossa aplicação, dos nossos investimentos, das nossas operações, mas também vou dar uma visão um pouco mais de como foi o mês e o que a gente está esperando para o próximo mês. Como eu sempre falo, né, que esse conteúdo seja um conteúdo bastante educativo, bastante esclarecedor, para que você também se interesse pelos assuntos econômicos, macroeconômicos, se interesse sobre as empresas que compõem o nosso ativo e que tenha um desejo de estudar e cada vez mais estar inteirado no que acontece no mercado, porque isso influencia diretamente nos nossos resultados. Então, sem mais enrolação, vamos para a análise do nosso ETF Brasil operado em dólar, que é o mini índice brasileiro operado em dólar, o famoso BRA50. Aí na tela, né, o gráfico já estão acostumados a ver, a visualizar, né? Lembra da caixinha, né? Então, 46 dias já aqui, né? 4 meses, desculpa, 4 meses e meio já aqui dentro desse intervalo, foi para cima um pouquinho, foi para baixo um pouquinho. Essa semana deu uma sinalização de que ia realmente mais para baixo, assim, quase pegou a expansão inteira, né? Quase pegou esse caminho todo aqui de onde está acumulando, né, de 4.400 pontos, ele chegou aqui, ó, 3.400 pontos, faltou mais ou menos 1.000 pontos para ele poder cumprir com toda essa expansão, mas aí vai lá, ó, força compradora, né, e não está deixando o ativo descer e mostra sua força e faz ele recuperar durante a semana e termina bem no limite da acumulação com o limite do início da queda, né? E se vocês repararem, se eu puxar aqui uma análise de Fibonacci, né, que é uma expansão Fibonacci, vocês vão ver que, ó, desde o último fundo, lá embaixo, desde quando começou a subida até agora, olha que impressionante, né? Como que a matemática é impressionante. Olha onde o ativo bateu, ó, exatamente no 38, né? Tá certo que essa correção no 38 já aconteceu aqui, mas o que significa 38 da Fibo numa retração de mercado? Significa que o mercado, quem pegou essa alta, exerceu a sua liquidez saindo do mercado, transformando essa alta em dinheiro, e ele vai até aqui, até o 38. Você vê que bateu exatamente. Pode ser que daqui ele vai para cima e continue o movimento, né, como onda 1, onda 2 e onda 3, ou ele vai começar a querer fazer umas correção ainda maiores, né? Então, não é uma reversão de tendência, a tendência ainda é de alta, está lateralizado, começou a sinalizar que ele viria mais para baixo, porque o que é uma tendência? Uma tendência é quando o ativo começa a fazer topos e fundos mais altos ou topos e fundos mais baixos. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, fez um topo mais alto, aqui estava um topo mais alto, né? Ele fez um fundo mais baixo. Só que aí fez um topinho. Quando ele fez esse fundo mais alto que esse fundo, já sinalizou, opa, será que vai querer reverter? Aí ele fez um topo mais alto que esse topo e fez um fundo mais alto que esse fundo. Depois ele fez um topo mais alto que esse topo e um fundo mais alto que esse fundo. Um topo mais alto que esse topo e um topo. Isso significa que ele está em tendência de alta. Quando que eu consigo perceber que ele começa a estar em tendência de baixa? Quando ele começa a fazer topos e fundos mais baixos. Como é o caso aqui, ó, topo, fundo, topo mais baixo que esse topo mais baixo, fundo mais baixo que esse fundo mais baixo. Ou seja, existe uma tendência de querer fazer uma reversão? Existe, mas ainda ele está nos índices de correção. Ele descer aqui até o 50 ou até o 61, ainda é uma correção dessa alta, né, que é o saudável, como eu falo sempre. Vim por 50% ou vim por 61,8% da Fibonacci é ainda uma... Embora ele vai começar a fazer topos e fundos descendentes, mas o fundo mais antigo está mais baixo que o fundo daqui, então ele ainda é uma tendência de alta. Só passa a ser tendência de baixa o dia que ele fizer um fundo mais baixo que esse. Aí ele entra uma tendência primária de alta, uma tendência secundária de baixa, e se ele romper aqui para baixo, aí sim ele é uma tendência principal de baixa. Então ele está aqui ainda nessa fase de acumulação, né? Indo para cima e para baixo, está dando para pegar a operação? Está dando para pegar a operação, a gente está ainda com a tecnologia bastante limitada, né? Como eu falei para você, está com 1/3 só dela atuando, justamente para a gente proteger o capital e maximizar, minimizar as perdas, mas pegando lucro de qualquer jeito. E ele está rolando aqui, né? Isso no diário, né? Então, os últimos 5 dias, né? Então, sexta, quinta, quarta, terça e segunda. Segunda deu aquela voltadinha, mas aí na terça e na quarta caiu bastante. Aí eu falei assim, agora vai, né? Eu pensei, pô, agora vai.
mas aí veio quinta e sexta e ele recuperou praticamente toda essa queda da semana, e aí vocês vão ver que interessante como ficou o candle, né? Lembrando que cada candle desse aqui é um candle de representa um dia. Se eu for no gráfico semanal, olha que interessante o gráfico semanal. Vou até ampliar aqui para vocês verem o que aconteceu. Olha lá, o gráfico semanal, né? Foi uma semana de alta, porque terminou com ele verde, mas ele abriu aqui, ó, abriu aqui nesse ponto a semana, veio para baixo, voltou para o ponto de abertura, foi para cima e recuou e ficou aqui. Entendeu? Bem praticamente no limite dessas duas caixinhas, né? E aí, o que isso significa se fosse num fundo melhor, né? Isso é praticamente um martelo. O que é um martelo? Um martelo é um candle que mostra uma provável reversão. Então, se eu tenho um martelo no fundo, significa que ele vai voltar a subir. Se eu tenho aqui é um martelo invertido, né? Que a gente chama de shooting star, uma estrela cadente. Significa que ele vai cair, tá vendo? Normalmente tem essa tendência, ó, o martelinho aqui, ó, subiu. Ó, shooting star aqui, ó, caiu. Aqui é indecisão, mas eu vou mostrar umas coisas para você. E lembra que eu mostrei no gráfico mensal também, que ele fazia 4 semanas de 4 meses de alta, 4 meses de baixa, 4 meses de alta? Olha como ficou o mês de setembro. Olha isso, que incrível. Lembra que eu falei, ó, olha que histórico, ó. 4 candles de verde, aí vem a sequência de queda. 4 candles de subida, queda. 4 candles de subida, e aqui, ó, formou um que a gente chama de doji. O que é um doji? Um doji é quando você tem um gráfico onde ele ficou só o pavio e no meio um corte, que significa indecisão. O mercado não sabe para onde quer ir. Então não tem ainda definição. Você vê aqui que houve, né, força vendedora, a galera vendendo, pegou forte, só que a galera compradora não deixou vender. O que eles fizeram? Voltaram a meter mão na compra e o mercado voltou de novo para aquela caixinha que a gente está acompanhando já há algum tempo, 4 meses já, né? Nessa brincadeira. Então, o que a gente tem para esse mês, né? Para esse mês, nós temos já o início de mês, né? Normal. Primeira sexta-feira do mês é o dia de um dado econômico mais importante mundial, que é o dado de payroll, que é a folha de pagamento americana, na sexta-feira. É o dia que o mercado mais mexe. Quartas-feiras temos aí decisão de taxa de juros fora e PMI, mais outros dados econômicos que ajudam a mexer o mercado. Só que a gente está numa situação onde os dados econômicos brasileiros estão, apesar de ter mostrado que teve uma queda no desemprego, que é um bom sinal para a economia, mas você está tendo um descontrole maior no fluxo de caixa, nas contas públicas. E quando você vê as contas públicas tomando esse tipo de problema, a gente vê que o mercado, principalmente internacional, começa a ter receio de querer investir e acaba tirando o dinheiro daqui. Mês de agosto foi um mês de grande saída, né? Mais de 414 bilhões de dólares de saída. Esse mês de setembro foi um mês de 400 ou 600 milhões de dólares de entrada, muito mais baixo, né? Saiu muito mais do que entrou. E aí o mercado ficou nessa indecisão no mês de setembro. E, de fato, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Vamos analisar. Como para a gente é indiferente, a nossa estratégia ela tem lucratividade quando sobe, quando o mercado está subindo e quando o mercado está caindo, para a gente não importa muito o que está acontecendo. Mas é bom estar inteirado, por quê? Porque a gente precisa que esse mercado tome uma tendência para a gente poder ligar de novo toda a tecnologia, todos os robôs que a gente usa, para que ele possa maximizar os lucros, né? Vocês vão perceber aí no resultado desse mês que o lucro já foi um pouco melhor, porque a gente começou já a soltar mais operações. Por outro lado, se a gente tivesse com 2/3, ou seja, 3/3 do nosso tecnologia atuando, vocês sabem que a gente teria feito esse volume o dobro ou um pouquinho mais, porque é o que vocês estão habituados a acompanhar dos nossos resultados. Mas a gente está aí analisando todo dia estamos no mercado, todo dia analisando os dados econômicos, esperando o melhor momento para poder voltar com força total. Então, espero que outubro seja um mês maravilhoso, mais um mês maravilhoso, que a gente consiga voltar nessa crescente aí e recuperar o tempo perdido naqueles 4 meses que o mercado ficou lateralizado. Legal, gente? Então, qualquer dúvida é só mandar, estou à disposição. Espero que tenha sido claro, que vocês estejam curtindo essas informações semanais e que vocês vejam, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, na semana, ó, só para vocês verem a quantidade de operação que foi feita na semana. Aí, ó, quantidade de operação que foi feita na semana, né? Aqui, ó. Isso só de uma conta, né? A gente tem, são 21 contas, né? Que o dinheiro está todo separado em contas separadas para que a gente possa maximizar o resultado. Mas tá aqui todas as operações. Já deu para perceber que
esse período aqui foi um período de poucas operações, mas a partir daqui a gente começou a intensificar, e se eu tivesse colocado mais tecnologia, esse volume teria sido maior ainda, né? A gente olhar no diário, né? No intradiário, ou se eu quiser olhar no de 4 horas, ou a cada 4 horas, como é que está sendo a operação em si. Então, enfim, é só para vocês terem uma noção. Então, quem tiver dúvida, por favor, entre em contato, me chama, me liga, mas eu espero que vocês estejam vendo aí que esse conhecimento é interessante e principalmente que a lucratividade nossa está retomando ao que eram os patamares normais em função de que a gente já está ajustando algumas coisas aí, voltando a operar de maneira mais segura e mais rentável. Legal, gente? Ótimo mês de outubro para todos nós. Um abraço e até o próximo vídeo na próxima semana.